Você acredita que conhece bem o seu carro? A verdade é que a maioria dos motoristas dirige todos os dias sem perceber que está ignorando funções importantes que poderiam aumentar a segurança, economizar dinheiro e até evitar acidentes. O mais impressionante é que esses recursos não são exclusivos de carros caros. Muitos já vêm de fábrica, mas quase ninguém explica como utilizá-los corretamente. Algumas dessas dicas levam menos de um minuto para serem aplicadas e podem fazer uma enorme diferença na sua rotina. No vídeo de hoje você vai descobrir ** 20 segredos escondidos ** que quase nenhum motorista conhece. Alguns vão ajudar você a gastar menos combustível, outros podem aumentar a vida útil do seu carro e um deles pode até evitar um prejuízo de milhares de reais. Mas atenção, o segredo número 18 é um dos erros mais caros que os motoristas cometem sem perceber. Vale a pena assistir até o final. Agora vamos ao primeiro segredo. Muita gente entra no carro, ajusta o banco rapidamente e começa a dirigir. Parece apenas uma questão de conforto, mas, na verdade, esse ajuste influencia diretamente sua segurança. Se você fica muito perto do volante, o airbag pode atingir seu corpo com uma força muito maior em caso de colisão. Por outro lado, se o banco estiver muito para trás, você perde controle sobre o volante e demora mais para reagir em uma emergência. O ideal é conseguir pressionar totalmente os pedais mantendo uma leve flexão nos joelhos. Os braços também devem permanecer levemente dobrados ao segurar o volante, sem ficarem totalmente esticados. Outro erro muito comum é dirigir com o encosto excessivamente inclinado. Essa posição reduz o apoio do corpo, dificulta os movimentos e diminui a eficiência do cinto de segurança durante um impacto. Leve apenas alguns segundos para encontrar a posição correta antes de iniciar qualquer viagem. Esse pequeno hábito aumenta o conforto, reduz o cansaço e pode fazer toda a diferença em uma situação inesperada. E o próximo segredo revela um erro que faz milhares de motoristas gastarem mais combustível todos os meses sem perceber. Você já percebeu que algumas pessoas abastecem o carro com frequência, mesmo fazendo praticamente o mesmo percurso todos os dias? Em muitos casos, o problema não está no motor, nem na qualidade do combustível. O verdadeiro culpado pode estar nos pneus. Pneus com pressão abaixo da recomendada aumentam o atrito com o asfalto. Isso significa que o motor precisa trabalhar mais para movimentar o veículo, consumindo mais combustível a cada quilômetro percorrido. Pode parecer um detalhe pequeno, mas ao longo de um ano essa diferença representa um gasto considerável. Além do consumo maior, pneus descalibrados também desgastam mais rápido, reduzem a estabilidade nas curvas e aumentam a distância necessária para frear. Em dias de chuva, o risco fica ainda maior. O ideal é verificar a calibragem pelo menos uma vez por mês e sempre com os pneus frios. A pressão correta normalmente está indicada na coluna da porta do motorista, na tampa do tanque de combustível ou no manual do veículo. Outro erro comum é pensar que encher os pneus acima da pressão recomendada faz o carro economizar mais combustível. Na realidade, isso diminui a área de contato com o solo, reduz a aderência e provoca desgaste irregular, podendo comprometer a segurança. Uma simples calibragem leva menos de 5 minutos e pode aumentar a vida útil dos pneus, melhorar o desempenho do carro e reduzir o consumo de combustível sem gastar um único real. Mas o próximo segredo pode ser ainda mais importante. Existe um pequeno símbolo escondido no painel que muitos motoristas olham todos os dias, e quase ninguém sabe o verdadeiro significado dele. Quase todos os motoristas já passaram por isso. Você pega um carro alugado, emprestado ou até mesmo um veículo novo e, na hora de abastecer, surge a dúvida. Afinal, de que lado fica a tampa do tanque de combustível? Muita gente perde tempo procurando ou até para o carro do lado errado da bomba. Mas existe um detalhe que resolve esse problema em apenas um segundo. Olhe para o painel, exatamente onde aparece o ícone da bomba de combustível. Ao lado dele, na maioria dos veículos modernos, existe uma pequena seta. Essa seta indica exatamente o lado onde está localizada a tampa do tanque. É um recurso simples, mas extremamente útil, principalmente quando você dirige carros diferentes com frequência. O curioso é que milhares de motoristas nunca perceberam esse detalhe, mesmo olhando para o painel todos os dias. Outra vantagem é evitar manobras desnecessárias nos postos de combustível, economizando tempo e tornando o abastecimento muito mais prático. Da próxima vez que entrar em um carro que você ainda não conhece, faça esse teste antes mesmo de chegar ao posto. Você provavelmente nunca mais vai precisar adivinhar onde fica o tanque. Mas agora vem um segredo que pouca gente acredita até experimentar. Existe um ajuste no ar-condicionado que pode fazer o interior do carro esfriar muito mais rápido, economizando combustível e aumentando o conforto nos dias mais quentes.
Esse é um daqueles truques que quase ninguém aprende, mas depois de descobrir, passa a usar todos os dias. Em um dia de muito calor, qual é a primeira coisa que você faz ao entrar no carro? A maioria das pessoas liga o ar-condicionado na potência máxima e aperta imediatamente o botão de recirculação do ar. Parece escolha certa, mas, na realidade, isso pode fazer o interior do carro demorar ainda mais para esfriar. Quando um veículo fica estacionado sob o sol, a temperatura interna pode ultrapassar facilmente os 60 graus. Se você ligar a recirculação logo de início, o sistema continuará circulando exatamente esse ar extremamente quente que já está preso dentro da cabine. Existe uma maneira muito mais eficiente. Primeiro, abra todas as janelas por cerca de 20 a 30 segundos. Isso permite que o ar quente acumulado saia rapidamente. Em seguida, ligue o ar-condicionado com a entrada de ar externo ativada. Somente depois que a temperatura começar a diminuir é que vale a pena acionar a recirculação. Nesse momento, o sistema passará a resfriar um ar que já está mais frio, trabalhando com muito mais eficiência. O resultado é uma cabine confortável em menos tempo e um esforço menor para o compressor do ar-condicionado. Parece um detalhe simples, mas esse pequeno hábito pode aumentar a eficiência do sistema e até reduzir o consumo de combustível durante viagens longas. Mas o próximo segredo pode evitar um dos acidentes mais comuns nas estradas. Poucos motoristas ajustam os espelhos corretamente, e esse erro cria um enorme ponto cego ao lado do carro. Você já levou um susto porque um carro apareceu do nada ao trocar de faixa? Na maioria das vezes, isso não acontece porque o outro motorista estava em alta velocidade, mas porque ele estava exatamente no seu ponto cego. O mais curioso é que esse problema pode ser reduzido em poucos segundos apenas ajustando corretamente os espelhos laterais. Muitos motoristas regulam os espelhos para enxergar uma boa parte da lateral do próprio carro. Parece lógico, mas esse hábito cria uma grande área sem visibilidade entre o retrovisor interno e os espelhos externos. O ajuste mais eficiente é diferente. No espelho do motorista, mova o ajuste para fora até que você veja apenas uma pequena parte da lateral do veículo. No espelho do passageiro, faça o mesmo. Assim, quando um carro desaparecer do retrovisor central, ele aparecerá quase imediatamente em um dos espelhos laterais, reduzindo drasticamente o ponto cego. No início essa posição pode parecer estranha, mas depois de alguns dias você perceberá que consegue acompanhar muito melhor o trânsito ao redor. Mesmo com esse ajuste, nunca deixe de olhar rapidamente por cima do ombro antes de mudar de faixa. Esse simples movimento continua sendo uma das formas mais seguras de confirmar que o caminho está livre. E falando em segurança, o próximo segredo envolve um equipamento que todos usam, mas que milhares de motoristas posicionam da maneira errada. Em um acidente, esse pequeno erro pode aumentar muito o risco de lesões graves. Poucos motoristas sabem, mas manter o pé apoiado no pedal do freio durante descidas longas pode causar um problema sério. Esse hábito aquece excessivamente o sistema de frenagem, reduzindo sua eficiência justamente quando você mais precisa dele. O correto é utilizar o freio de forma progressiva e aproveitar o freio motor sempre que possível. Em veículos automáticos, reduzir a marcha em descidas ajuda a controlar a velocidade sem sobrecarregar os freios. Nos carros manuais, o princípio é exatamente o mesmo. Outro erro comum é manter o pé levemente encostado no pedal durante a condução. Além de desgastar as pastilhas mais rapidamente, isso pode confundir quem vem atrás, já que as luzes de freio permanecem acesas por mais tempo. Usar os freios corretamente aumenta sua durabilidade, melhora a segurança e evita gastos desnecessários com manutenção. Mas o próximo segredo está escondido na chave do carro e pode salvar você quando a bateria do controle remoto acabar inesperadamente. Imagine chegar ao carro e perceber que o controle remoto simplesmente não funciona. A primeira reação de muitas pessoas é pensar que a bateria acabou completamente. O que quase ninguém sabe é que a maioria das chaves modernas possui uma chave mecânica escondida em seu interior. Normalmente existe um pequeno botão ou trava lateral. Ao pressioná-lo, uma chave metálica é liberada, permitindo abrir a porta manualmente. Em diversos modelos mais recentes, mesmo com a bateria do controle descarregada, ainda é possível dar partida aproximando a chave do botão Start e Stop ou da coluna de direção. Isso acontece porque existe um chip interno que continua sendo reconhecido pelo sistema do veículo. Cada fabricante possui um procedimento diferente, por isso vale a pena consultar o manual do carro antes de precisar dessa função em uma emergência. Conhecer esse detalhe pode evitar muito estresse quando a bateria da chave acabar no momento mais inesperado. E o próximo segredo pode aumentar bastante a vida útil da bateria do seu carro. Você já encontrou o carro sem bateria logo pela manhã?
Em muitos casos, isso não acontece porque a bateria chegou ao fim da vida útil, mas por causa de pequenos hábitos que quase todo motorista repete sem perceber. Deixar faróis ligados, luz interna acesa ou carregar vários acessórios elétricos com o motor desligado faz a bateria trabalhar sem receber recarga do alternador. Outro costume que reduz sua durabilidade é fazer apenas trajetos muito curtos todos os dias. Nessas condições, o alternador muitas vezes não consegue repor toda a energia utilizada durante a partida. Sempre que possível, faça percursos um pouco mais longos para permitir uma recarga completa. Também é importante verificar regularmente os terminais da bateria. Acúmulo de oxidação pode dificultar a passagem de corrente e provocar falhas na partida. Pequenos cuidados como esses podem aumentar significativamente a vida útil da bateria e evitar gastos inesperados. Mas espere até conhecer o próximo segredo, porque ele envolve o para-brisa e pode melhorar muito sua visibilidade durante uma chuva forte. Durante a chuva, muitas pessoas culpam apenas os limpadores quando a visão fica ruim. No entanto, o problema pode estar no próprio para-brisa. Com o tempo, resíduos de gordura, poeira, produtos automotivos e poluição formam uma película quase invisível sobre o vidro. À noite, essa camada aumenta os reflexos das luzes e dificulta bastante a visão. A solução é simples: manter o para-brisa sempre limpo utilizando produtos específicos para vidro automotivo e substituir as palhetas sempre que começarem a riscar ou fazer barulho. Também vale verificar regularmente o nível do reservatório de água do limpador. Em dias de chuva intensa, enxergar alguns metros a mais pode fazer toda a diferença para evitar um acidente. Nunca espere as palhetas se desgastarem completamente. Elas custam muito menos do que qualquer reparo causado por uma colisão. E o próximo segredo pode fazer você economizar muito dinheiro, evitando um erro que milhares de motoristas cometem ao abastecer. Muitas pessoas acreditam que completar o tanque até a última gota é uma boa ideia. Depois que a bomba desarma automaticamente, continuam colocando combustível tentando aproveitar cada centavo. Na realidade, esse hábito pode causar problemas. Os veículos possuem um sistema responsável por controlar os vapores de combustível. Quando o tanque é abastecido além do limite, parte do combustível pode atingir componentes que foram projetados para trabalhar apenas com vapor. Com o tempo, isso pode provocar falhas no sistema de emissões, acender luzes de advertência no painel e gerar despesas desnecessárias com manutenção. O procedimento correto é simples. Quando a bomba desligar automaticamente pela primeira vez, considere o abastecimento concluído. Além de proteger o sistema do veículo, você evita desperdícios e reduz o risco de derramamento de combustível. E isso é apenas metade da lista. Nos próximos segredos você vai descobrir funções escondidas do painel, erros que reduzem a vida útil do motor e um detalhe pouco conhecido que pode evitar um prejuízo de milhares de reais.